Boa noite! Hoje vamos comentar sobre o aproveitamento de água de chuva e geração de energia elétrica com o uso de painéis fotovoltaicos. O aproveitamento de água de chuva em edifícios residenciais e comerciais envolve a captação, armazenamento e uso da água de chuva para fins não potáveis, como irrigação de jardins, descarga de vasos sanitários e até mesmo lavagem de carros. Essa prática pode reduzir a dependência de água tratada de fontes convencionais, além de minimizar o escoamento de água pluvial, que muitas vezes causa enchentes urbanas. O primeiro passo no aproveitamento de água de chuva é a captação eficaz. Geralmente, a água é coletada a partir das superfícies do telhado dos edifícios. O tipo de telhado e o material de cobertura podem afetar a eficiência da captação. As calhas e tubulações são usadas para direcionar a água da chuva para o sistema de armazenamento. Devem ser dimensionadas adequadamente para a área de captação e a quantidade de chuva esperada. Os sistemas de armazenamento variam em tamanho e complexidade, incluindo tanques, cisternas e reservatórios. A capacidade de armazenamento deve ser projetada de acordo com a demanda e as características climáticas da região. A água de chuva pode ser usada para fins não potáveis, como irrigação, descarga de vasos sanitários e lavagem de roupas. Em alguns casos, sistemas de tratamento avançados podem permitir o uso para fins potáveis, mas isso requer padrões mais rigorosos de tratamento e monitoramento. Entre os benefícios do aproveitamento da água de chuva se encontram a redução do consumo de água potável, aliviando a pressão sobre os recursos hídricos locais, economia nos custos de água, contribuição para a sustentabilidade ambiental, redução do escoamento pluvial, prevenindo inundações urbanas e redução da demanda por infraestrutura de tratamento de água. Nesse contexto, devemos explicar como funciona o sistema de reuso. Primordialmente, a água da chuva é captada por pontos distribuídos no edifício. Logo em seguida, ela é conduzida por uma tubulação até uma estação de tratamento localizada dentro do condomínio. Após o tratamento, ela fica armazenada em um reservatório, e do reservatório, a água pode ser distribuída para vários locais do prédio, podendo ser utilizada apenas nas áreas comuns, bem como no consumo das unidades, como, por exemplo, nos sanitários. Já entrando no assunto de geração de energia elétrica, pode-se dizer que é viável para o empreendimento adquirir energia por meio de painéis fotovoltaicos. A placa solar fotovoltaica é um dos principais equipamentos do sistema de energia solar, sendo responsável por realizar a conversão da luz do sol em energia elétrica por meio da captação dos raios ultravioleta. Essas placas são compostas por células solares fotovoltaicas, normalmente fabricadas em silício, e seu uso acaba resultando tanto em economia financeira para o condomínio, quanto contribui positivamente para o meio ambiente. O sistema fotovoltaico pode funcionar de duas maneiras, on-grid e off-grid. O sistema on-grid é empregado em locais com acesso à rede da concessionária, como áreas urbanas, e pode ser implantado em residências e empresas de diversas dimensões. Já o sistema off-grid é completamente independente, não estando conectado à rede convencional de energia elétrica. Essa solução é especialmente adequada para regiões remotas ou desprovidas de acesso à infraestrutura elétrica pública, abrangendo tanto ambientes rurais de cunho produtivo quanto residencial. Desde a criação dos painéis fotovoltaicos, vários tipos foram criados e cada um utilizando diferentes elementos como semicondutores. O primeiro tipo, o painel de silício amorfo, tem uma eficiência baixa, de 8 a 12%, e normalmente sofrem degradação induzida pela luz devido à hidrogenação do material no primeiro ano de uso. Em seguida, há o painel de telureto de cadímio. Embora ele seja mais econômico que os outros painéis da mesma categoria, a sua fabricação apresenta riscos ambientais devido à toxicidade do cadímio e requer rigoroso controle de processos. Os painéis solares de silício monocristalino são provenientes de uma tecnologia mais antiga. No entanto, eles oferecem uma eficiência superior quando comparados aos painéis de policristalino. Os painéis solares de silício monocristalino são distintivos à vista, ocupam menos espaço, sendo assim mais eficientes e gerando mais aproveitamento. Já os painéis de policristalino foram os primeiros painéis solares à base de silício policristalino. São em média 20% mais baratos que os painéis solares de monocristalino, porém possuem uma menor eficiência quando comparadas. Embora os painéis solares sejam uma fonte de energia limpa, sua produção não é tão sustentável. As células solares orgânicas têm a capacidade de converter luz em energia, mesmo em condições de baixa luminosidade, tornando-as adequadas para a geração de energia solar em ambientes internos. Essas células são impressas em plástico usando um método eficiente, o Roll-to-Roll, que requer 20 vezes menos energia em comparação com os painéis solares tradicionais de silício. Entretanto, essa tecnologia ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, em comparação com as placas de silício já disponíveis no mercado.
O painel solar híbrido reúne as duas tecnologias, off-grid e on-grid. Sendo assim, ele é integrado à rede de distribuição da sua região, ao mesmo tempo que possibilita o armazenamento de energia em baterias. Uma das vantagens desse tipo de painel é armazenar a energia dos raios solares captadas pelos painéis e utilizá-la à noite. E por último, a telha solar fotovoltaica, que tem a função 2 em 1, fazer parte da cobertura do imóvel, além de gerar energia elétrica, com a finalidade de produzir energia a partir da radiação solar de modo prático, resistente e flexível. Alguns dos benefícios dos projetos fotovoltaicos é que são fontes de energia renovável e de baixa manutenção, o que faz com que as estruturas durem em torno de 30 anos ou mais, necessitando apenas de alguns reparos ao longo do tempo. Além disso, o valor a ser pago torna-se acessível se comparado ao retorno imediato, com redução na conta de luz e cerca de 80% de valorização do imóvel. Seu uso pode ser residencial, comercial e industrial. Ademais, além dos benefícios financeiros, a instalação de um sistema fotovoltaico também pode ter um impacto positivo no valor de um imóvel. De acordo com especialistas na área, a valorização do imóvel pode chegar a até 8% após a implementação de um sistema de geração de energia solar. Os painéis mais recomendados para o projeto de arquitetura são os de silício monocristalino. Sua vantagem é com relação à eficiência, atingindo cerca de 21%. São módulos do tipo mono-PERC, ou seja, possuem maior transparência e alinhamento de seus cristais. O segundo tipo de painel mais utilizado são os de silício policristalino, apesar de possuírem menor eficiência. Aqui trouxemos o estádio do Mineirão como exemplo de projeto. Ele se localiza na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A usina solar fotovoltaica do Mineirão tem capacidade instalada de 1.320 kV, sendo à época de sua construção a maior usina fotovoltaica do mundo construída sobre a cobertura de um estádio. Introduzindo energia eólica, devemos dizer que a energia eólica é uma forma de energia obtida a partir do movimento do ar, ou seja, da energia cinética do vento. Esse tipo de energia é captado por meio de aerogeradores, que são estruturas com grandes hélices ou pás que giram com a força do vento. Quando essas pás giram, elas acionam um gerador elétrico que converte a energia mecânica do vento em eletricidade. É uma fonte de energia limpa e sustentável, pois não emite substâncias atmosféricas nem gera resíduos tóxicos. Além disso, a energia eólica contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ajudando no combate às mudanças climáticas. Existem vários tipos de turbinas eólicas, mas as duas categorias principais são as turbinas eólicas de eixo horizontal e as turbinas eólicas de eixo vertical. As turbinas eólicas de eixo horizontal são as mais comuns e amplamente utilizadas em todo o mundo. Tem lâminas que giram em torno de um eixo horizontal, semelhante a um ventilador, e à medida que o vento sopra as lâminas, elas criam uma diferença de pressão, fazendo com que o ar se mova mais rapidamente do lado da frente para o lado de trás das lâminas. A rotação das lâminas aciona um gerador que converte energia mecânica em eletricidade. Entretanto, as turbinas eólicas de eixo vertical giram em torno de um eixo vertical, criando um visual de catavento ou helicóptero. Esses tipos de turbinas são menos comuns do que as turbinas de eixo horizontal, mas têm algumas vantagens, como a capacidade de capturar o vento de qualquer direção. À esquerda, possuímos uma imagem como exemplo de turbinas eólicas de eixo horizontal, e à direita, outro exemplo com imagens de turbinas eólicas de eixo vertical. Abaixo, possuímos uma imagem explicativa sobre o funcionamento das turbinas. A instalação de turbinas eólicas envolve vários passos. Primeiro, é necessário escolher um local adequado para a instalação das turbinas eólicas. Isso requer análise de vento para determinar a velocidade e a direção do vento ao longo do ano. Depois, as turbinas eólicas são instaladas em uma base sólida, geralmente uma torre de concreto. A fundação deve ser dimensionada para suportar o peso da torre e da turbina. Em seguida, a torre é montada no local, geralmente em seções, e pode variar em altura, dependendo da turbina. A torre eleva a turbina para uma altura onde o vento é mais constante e mais rápido. As lâminas da turbina são montadas no rotor, que é então conectada na nacelle, a parte superior da torre que abriga o gerador e os componentes elétricos. Posteriormente, começa a conexão à rede elétrica. A eletricidade gerada pelas turbinas eólicas é transmitida através de cabos subterrâneos até uma subestação próxima, onde é conectada à rede elétrica. Por fim, é válido lembrar que devemos manter a manutenção e o monitoramento. As turbinas eólicas requerem manutenção regular para garantir seu funcionamento eficiente. Isso inclui inspeções, reparos e substituições de peças desgastadas.
O Brasil ocupa uma posição privilegiada no cenário mundial em capacidade de geração de energia eólica. De acordo com o Global Wind Energy Council, o país está na 8ª posição no ranking dos 10 países com maior capacidade instalada total de energia eólica. No entanto, esse potencial não tem sido totalmente explorado por diversos fatores, que incluem desde o custo muito alto à falta de investimento. Uma pesquisa brasileira conduzida em parceria entre o Instituto de Energia e Ambiente e o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP revelou que os ventos que atravessam áreas urbanas entre edifícios podem ser aproveitados como fonte de energia limpa e renovável. Sensores de anemometria foram instalados em torres meteorológicas no topo de um edifício de 18 andares na região central de São Paulo. Essas medições ocorreram entre 2014 e 2018, capturando dados diariamente a cada 5 minutos ao longo de 4 anos para estimar a capacidade de geração de energia eólica. Entre os modelos de turbinas eólicas analisados, a Provém 2.5 se destacou como uma estimativa de geração de energia de 4.330 kWh por ano. Isso seria suficiente para abastecer 2 residências com consumo médio de energia no Brasil. No entanto, o tempo necessário para recuperar o investimento, incluindo o custo da turbina, que é R$ 40 mil, e da instalação, que é R$ 3 mil, seria relativamente longo, cerca de 16 anos. Um projeto inovador faz do Neonext Generation o primeiro residencial do Brasil projetado e executado com um sistema que utiliza fontes combinadas de energia limpa, assegurando 100% da energia necessária para o aquecimento da água dos 24 apartamentos e de toda a área social. E para finalizar, quando falamos em produção de energia, não podemos deixar de citar as pequenas centrais hidrelétricas. Conhecidas como PCHs, essas desempenham um papel crucial no cenário energético do Brasil. São usinas hidrelétricas de pequeno porte que exploram de forma eficiente a energia gravitacional potencial da água, transformando-a em eletricidade limpa e renovável. Esses projetos representam uma resposta inteligente aos desafios enfrentados durante os períodos de estiagem e escassez de chuvas no país. À medida que a demanda por energia elétrica continua a crescer e a preocupação com o meio ambiente se torna cada vez mais premente, as PCHs ganham destaque como uma alternativa sustentável e confiável. Geralmente, suas instalações são feitas em rios com alto volume de água e desníveis, condições que favorecem a eficiência desse tipo de usina. A água armazenada no reservatório é direcionada para as turbinas por meio de tubulações. As turbinas, essenciais no funcionamento das PCHs, estão conectadas a geradores, e é nelas que ocorre a mágica da conversão de energia. O movimento da água ao passar pelas turbinas é transformado em energia elétrica de forma eficiente e sustentável. Após essa apresentação, é possível concluir que o aproveitamento de água de chuva e a geração de energia elétrica por meios sustentáveis representam inovações tecnológicas que não apenas contribuem para a sustentabilidade ambiental, mas também oferecem benefícios econômicos e sociais significativos. Essas soluções demonstram nossa capacidade de utilizar os recursos naturais de forma inteligente e responsável, minimizando nosso impacto no meio ambiente e fortalecendo a resiliência das comunidades diante das mudanças climáticas. Ao integrar a captação de água de chuva e a geração de energia solar em nossos edifícios e infraestruturas, estamos pavimentando o caminho para um futuro mais sustentável e energeticamente eficiente. Obrigada por assistir.